Olá a todos! O tutorial de hoje vai servir para reforçar o nosso entendimento sobre as principais ferramentas do addon Retopoflow, do qual eu fiz um tutorial anterior. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar aqui em cima a descrição para vocês entenderem o que é o addon e onde vocês podem baixar de forma gratuita e instalar junto ao seu sistema aí do Blender. Eu vou usar a versão 3.4.1 para fazer o experimento e aqui eu coloquei, pessoal, a macaquinha Suzane com Subdivision Surface para dar esse alisamento na malha dela. É com ela que nós vamos utilizar aqui para entender o funcionamento dos demais recursos do Retopoflow. Vamos lá. Como eu já tenho ele instalado, vai aparecer aqui o menu. Eu vou clicar e vou usar em Create New Target a opção Add Cursor. Vou esperar carregar a interface. Vou fechar a mensagem de bem-vindo e a mensagem que vai explicar que está sendo gravado num determinado diretório o backup aí desse arquivo. Pronto. Aqui temos todas as ferramentas e eu vou falar algumas delas aqui para que vocês entendam de forma melhor o uso dessas ferramentas. O primeiro passo aqui, eu vou pressionar o botão do meio do mouse e vou deslocar para que a macaquinha fique quase de frente aqui para a gente, tá? Agora eu vou usar um recurso que se encontra aqui na barra de propriedades, que é essa barra que está à direita. Na opção de simetria, vocês abrem e habilitam o eixo X. O que eu desenhar aqui ou aqui vai sair no lado oposto. Então isso facilita muito. Vamos conhecer a ferramenta chamada Stroke. Para que serve a ferramenta Stroke? Serve para a gente traçar linhas das quais a gente pode fazer a ligação entre outras linhas que iremos traçar para fazer o princípio da malha. Então eu vou aproximar aqui o objeto e com a ferramenta Stroke acionada, para poder a ferramenta funcionar, a gente precisa estar com o Ctrl pressionado. Então a gente pressiona a tecla Ctrl e agora com o botão esquerdo a gente começa a fazer o traçado, empurrando o mouse na direção que a gente deseja, como se fosse um lápis de desenho, e vamos soltar no ponto que a gente quer fechar a linha. Quando a gente solta, vocês vão reparar que ele cria um segmento de vértices e arestas. Agora eu gostaria de gerar um outro segmento com a mesma ferramenta. Então eu uso o Ctrl pressionado e novamente eu faço um traço interno para gerar outra linha internamente. O detalhe é que quando eu largar, de forma automática, olha o que é que vai acontecer. O Blender já cria para mim uma retopologia aqui onde usa as faces para poder ligar aquele primeiro traço com o segundo. Agora eu tenho outra ferramenta que vai me permitir eu fazer modificações nessa malha que eu desenvolvi anteriormente com a ferramenta Stroke. Trata-se da ferramenta Tweak. A gente pode selecionar e mexendo nos pontinhos, não precisa usar o Ctrl pressionado nessa ferramenta não, tá pessoal? Basta vocês clicarem em cima do ponto que vocês querem mexer e aqui vocês vão, posicionando para fazer um ajuste melhor da malha. E temos também um Relax. O Relax vai permitir que a gente também relaxe esses pontos, fazendo com que ele fique mais suave nas suas bordas, ou nas suas linhas, como poderíamos chamar, tá? Vou aproximar mais um pouco. Agora, a outra ferramenta que eu gostaria de mostrar a vocês é a ferramenta chamada Loops. Essa ferramenta vai permitir a gente criar loops de arestas em qualquer ponto aqui onde a gente fez o procedimento. Então, se eu encostar o cursor aqui e usar o Ctrl pressionado, quando eu der o clique, eu gero um loop de aresta, nesse sentido aqui. Então, eu posso ir encostando o cursor com o Ctrl pressionado e clicando com o botão esquerdo do mouse. Sempre o Ctrl, botão esquerdo, Ctrl, botão esquerdo. Eu vou fazendo essa colocação de novos loops de arestas aqui junto à malha. Agora, se eu quiser fazer um loop respeitando esse contorno aqui, basta eu usar o Ctrl pressionado e encostar o cursor na parte interna e movimentando o mouse para cima e para baixo eu posso fazer separado ou afastado tanto do centro como da borda. Clicando no botão esquerdo eu fixo e veja que eu já criei aqui um jogo de malhas interessante junto ao objeto. A outra ferramenta que eu queria mostrar a vocês é a ferramenta denominada Polypen. Polypen a gente consegue fazer linhas poligonais. Mas para isso a gente precisa primeiro escolher um ponto onde a gente quer começar com o processo. Então eu venho aqui nesse pontinho, clico com o botão esquerdo
ele vira uma mãozinha, tá, pessoal? Quando eu clicar aqui no pontinho, ele vai ficar com a cor verde. Isso quer dizer que o ponto está selecionado, que é o vértice. Agora, com a ferramenta Polypen ativa, eu uso Ctrl, afasto o mouse até um distanciamento, clico o botão esquerdo e estendo para uma outra direção qualquer. Posso ligar aqui se eu quiser, e vou com o Ctrl sempre pressionado, arrastando e clicando no botão esquerdo, gero pontos para poder fazer essa ligação entre a malha. E tudo que eu fizer de um lado vai se repetir no lado oposto, já que eu estou usando o processo de simetria. Então aqui eu posso fazer individualmente o procedimento aqui que eu estou mostrando a vocês. Eu posso clicar fora e posso encostar o cursor nesse pontinho que está aqui bem na extrema superior direita. Clico o botão esquerdo, seleciono ele. Agora eu uso a ferramenta Polypen, clico Ctrl e clico onde eu quero começar a fazer a malha. E aqui eu vou estendendo para poder fechar minha malha aqui de forma bem legal. Tudo que eu fizer aqui vai se repetir no espelhamento que aparece aqui à esquerda, porque eu estou usando a opção de simetria ativa aqui em X, tá, pessoal? Agora nós temos uma outra ferramenta que eu queria mostrar a vocês, que é a ferramenta Knife. Knife vai servir como uma faca para cortar trechos da malha. Então, se eu quiser utilizar a ferramenta Knife aqui, eu posso simplesmente usar o Ctrl, e onde eu tiver o último ponto selecionado, está lá em cima, tá? Eu vou arrastar e definir onde eu quero cortar. Mas eu não vou fazer isso, eu quero escolher um ponto aqui embaixo. Então eu clico fora e seleciono um novo ponto aqui. Tá ele com um pontinho verde. Agora sim eu uso o Ctrl e aqui eu quero fazer um corte e clicar com o botão esquerdo. E ele gera esse corte na malha aqui de forma bem prática. A ferramenta que nós vimos anteriormente era a ferramenta de contorno. É a ferramenta mais simples. Então eu posso selecionar aqui o Ctrl, pressionar o botão esquerdo do mouse e gerar uma linha. Depois eu gero uma outra linha da mesma forma aqui embaixo. Ele já cria para mim aqui o efeito contornando esse objeto que tem um formato 3D. Então se vocês movimentarem o gizmo aqui, vocês vão ver que eu consegui fazer o processo de um lado e do outro, diferente das ferramentas que eu usei para fazer aquele processo frontal aqui. A outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês é a ferramenta denominada Polystrips. Ela a gente pode criar efeitos Bezier. Então eu quero começar a partir de um ponto. Então eu vou clicar fora para desabilitar. Para isso eu tenho que usar qualquer ferramenta aqui, pessoal, que me permita eu clicar fora e desabilitar os pontos selecionados. Vou definir um ponto onde eu quero começar. Vou selecionar isso daqui. Clico com o botão esquerdo, está aqui o pontinho verde. E aqui eu vou usar a ferramenta Polystrip. E agora eu uso o Ctrl e posso simplesmente fazer um desenho aqui, um traçado. Vou largar aqui e ele já gera para mim o efeito no formato Bezier. Aqui eu posso utilizar essas âncoras para alterar e modificar, colocando aqui a malha da melhor forma possível que eu desejo. Caso eu queira criar mais arestas na malha, eu volto na ferramenta denominada Loops, escolho um ponto qualquer aqui, uso o Ctrl e aqui eu posso afastar ou estender, clico com o botão esquerdo e ele gera um loop a partir daquele traçado anterior que eu fiz. Depois de feito todo o processo de retopologia, eu posso usar o Tweak para ajustar os pontos, fazer com que fique uma posição melhor, e posso usar o Relax para poder suavizar a condição como esses pontos irão estar trabalhando aqui na malha do objeto. Então essas duas ferramentas vão servir para isso. Feito o processo, a gente sai do programa e voltamos à área principal do Blender. Eu vou aqui desabilitar a vista da Suzane e vou ficar somente com a malha que eu produzi na retopologia aí junto ao addon. Agora, para aplicar os modificadores, se vocês olharem aqui em Modifier, vai aparecer os modificadores que ele já utiliza automático. Eu poderia vir aqui e aplicar um por um, mas para ficar mais fácil, eu vou na Object Mode, porque eu só posso aplicar modificadores nesse modo. Uso o cursor na área, Ctrl A, Visual Geometry to Mesh, ele já aplicou, repare que sumiu. E agora eu posso usar um outro modificador, que pode ser o Subdivision Surface,
Posso aumentar aqui as amostras e posso usar o Apply para poder finalizar aqui a retopologia que eu tenha feito junto à referência que eu utilizei para tal. Até o próximo tutorial.